Muito bem, nosso segundo convidado no programa de hoje, o vereador professor Daniel, prazer recebê-lo com a gente, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Daniel, bom dia aos ouvintes, é um prazer estar retornando aos trabalhos e ao nosso espaço aqui também com a comunidade na rádio. Pois é, passado o carnaval, como é que foi de carnaval? Foi muito bem, obrigado. Descansou? Descansei. Que maravilha. Bom, passado o carnaval, nós vamos esperar agora o início das sessões novamente. Próxima segunda-feira já tem sessão pós-recesso, né, vereador? Exatamente. A Câmara teve um mês de recesso, embora haja um recesso... Só das sessões, das sessões, o trabalho continua, a relação com a comunidade continua. Obviamente, né, o vereador também tira alguns dias para poder descansar um pouco a sua família, mas a gente continua se movimentando pela cidade e política se faz de forma permanente, né, não só de forma ocasional. Ouvindo as pessoas, né? Exatamente. Muito bem. Bom, a semana passada foi uma semana atípica aqui, né? A vereadora presidente desta casa, Manu Cagliari, assumiu o executivo por 2 dias, enquanto o prefeito Fedoca tirou alguns dias de férias, e o prefeito de exercício, o vice-prefeito Ivan Mosquen, esteve em Brasília em busca de recursos. A Manu assumiu o executivo por 2 dias. Um momento importante, histórico para a cidade também, não é? Exatamente. Só colega de casa. Isso aí, né? Manu, que é uma grande vereadora, a qual tem uma relação muito boa com ela, é a nossa primeira presidente, né? É importante lembrar, a primeira presidente também da Câmara de Vereadores também foi a primeira mulher prefeita, né? Durante 2 dias prefeita em exercício. Isso mostra da confiança que o governo também tem na vereadora Manu, né? A gente, embora a vereadora Manu eventualmente também no papel dela como vereadora nos critique, se reconhece o trabalho dela, né? A vontade de construir uma cidade melhor. E mostra também o respeito do prefeito Fedoca, do vice Evandro com o legislativo. Acho que também é um reconhecimento ao trabalho que o legislativo faz, né? E acho que é importante. Foi um momento importante, histórico da cidade. Nós precisamos cada vez mais, eu tenho falado de forma insistente sobre isso, nós precisamos olhar para o futuro, precisamos olhar para a cidade, os partidos, existem diferenças ideológicas, de visão de mundo, mas tem uma coisa que todo morador de Gramado, todo representante político tem que ter, que é olhar em primeiro lugar para a cidade. É isso que a gente tem feito, né? E foi essa ação também, de certa forma, simbolizou isso. Eu conversei com ela há pouco também aqui no programa, ela foi a nossa primeira convidada hoje, e falávamos justamente disso, o respeito entre os poderes e até pelo partido que ela representa, que ela é filiada, que ela representa nesta casa, que é o PRB, não fazer parte da coligação, e mesmo assim, né, teve a oportunidade de assumir o executivo. Exatamente, é um sinal de respeito, né, pelo trabalho dela, né, e pela Câmara de Vereadores, em especial, também um sinal de respeito por esse poder, que é um poder tão importante quanto é o judiciário, tão importante como é o executivo. De outra ordem, começando aí as sessões, a partir de agora, desafios que vem pela frente, vereador professor Daniel. Enfim, o plano diretor é um deles, né? Exatamente, né? O ano vira, mas os problemas, né? As conquistas, os problemas, eles continuam, né? Então, nós continuamos com muitos desafios na nossa cidade. Nossa cidade é uma cidade que cresceu muito nos últimos anos, de forma desordenada em algumas situações, de forma ordenada em outras. Nós não podemos menosprezar o bom trabalho que foi feito nos outros planos diretores, na organização da cidade, mas nós precisamos mais uma vez parar e olhar para a cidade de Gramado, né? Nós precisamos saber para onde nós vamos crescer, né? Onde nós não podemos mais crescer. E, obviamente nós temos o problema do saneamento, né? do saneamento básico, que é hoje o nosso principal problema estrutural, junto com a mobilidade urbana. E nós precisamos avançar nessas questões. E acho que agora é o momento onde a cidade faz essa discussão, né? Nós precisamos saber fazer muito bem essa condução do plano diretor, e essa casa aqui, a Câmara de Vereadores, vai ter um papel fundamental, né? Um papel onde ela vai ser protagonista, né, dessa discussão. Uma das coisas que eu também acho que nós precisamos avançar é na questão da regularização fundiária, né? O município tem tomado uma atitude que eu acho muito importante, que é notificar os donos de áreas que foram ocupadas de forma irregular, os loteamentos. Mas nós precisamos entender também que o município deve nesse sentido, porque faz muitos anos que o município não proporciona aos moradores áreas de habitação social,
E o resultado disso foi que foram surgindo áreas irregulares, loteamentos irregulares, e agora também chegou o momento que nós precisamos olhar para essas áreas e buscar junto com o Ministério Público, junto com esses loteadores e os moradores, que muitas vezes são vítimas desse processo, e com a Prefeitura, com o meio ambiente, com a ação social, com o planejamento, formas de regularização dessas áreas. Eu acho que há um movimento muito grande, né, do Ministério Público cobrando a Prefeitura cobrando os proprietários desses imóveis, e é hora de a gente sentar. Eu também tenho feito algumas ações buscando o seu interlocutor, né, para que a gente possa junto, né, com contrapartidas, né, de uma forma republicana e dentro da legalidade, buscar a regularização fundiária de algumas áreas. É importantíssimo, porque a regularização fundiária dá dignidade para essas pessoas, né? Elas vão ter a possibilidade de ter água da Corsã, de ter um asfalto, muitas vezes que não tem, né? De ter o esgotamento sanitário. Essas áreas geralmente não têm esgoto sanitário, então nós precisamos dar dignidade para essas pessoas e fazer a cidade, né, ter um lugar mais aprazível, né, que essa área se desenvolva com mais prazer. E o que eu tenho defendido, nós precisamos acabar com qualquer nova tentativa de loteamento clandestino. As pessoas têm ciência de que isso é irregular, as pessoas também têm que cuidar para não comprar mais áreas em loteamentos que não estão regularizados, porque há uma ação muito forte do Ministério Público, da Prefeitura Municipal de Gramado, para que não se proliferem mais áreas clandestinas. E sim, temos que trabalhar para fazer a regularização fundiária das que já existem. Certo. O senhor vai liderar esse debate? E quem é que o senhor pretende chamar para conversar sobre isso? Né, modestamente, não entendo que eu tenho que ser o líder desse debate. Né, há pouco tempo atrás, eu fui procurado por um grupo de uma dessas áreas, né, onde a Prefeitura já entrou com uma ação cobrando a regularização. Eu acho que a Prefeitura está fazendo seu papel, ela está sendo cobrada pela Justiça, mas eu também acho que nós precisamos sentar e dialogar, nós precisamos chamar, né, o prefeito, o vice-prefeito, chamar o meio ambiente, né, o planejamento, e ver de que forma, né, de que forma também o município pode ajudar nessa regularização, de que forma essas famílias que muitas vezes picotearam ali uma área na zona rural, por exemplo, e transformar num loteamento, de que forma elas também podem contribuir, né? Porque às vezes fica muito difícil para aquela família que foi lá vendendo os terrenos e muitas vezes foi gastando dinheiro, ela fazer, e ainda tem áreas ali, fica muito difícil para essa família ela conseguir ter estrutura para ela regularizar um loteamento. A gente sabe que é um processo burocrático, custoso, moroso, e aí eu acho que tem que ter essa relação de diálogo, de conversação, de contrapartida, porque nós precisamos achar uma solução boa para o morador dessas áreas, para a cidade, para o poder público, né? E nós construindo isso a gente faz. Eu tenho me proposto a fazer essa interlocução, né, de ajudar também nesse debate, sempre obedecendo os princípios, né, da legalidade, da relevância social e da coletividade. Certo. De outra banda, o senhor faz parte da comissão temática da Câmara de Vereadores. O que é a comissão temática? Exatamente. A estrutura da Câmara de Vereadores se modificou. Nós estamos, de certa forma, usar uma linguagem simples, nós estamos copiando o modelo das assembleias legislativas, né, e da Câmara Federal, no sentido de que todo o projeto que entra na Câmara de Vereadores, ele passa agora, né, pelas 3 comissões que nós temos na casa. Uma comissão é uma comissão de legalidade, é a antiga CCJ, ali a comissão só analisa a legalidade do projeto, depois ele vai para a questão das finanças, né, o custo do município, o percentual, e a terceira comissão é uma comissão composta por mim, pelo meu amigo vereador Bira e minha amiga vereadora Rose Ecker. Nós vamos analisar de forma o mérito do projeto, né? Essa é uma comissão que analisa o mérito. E esses projetos vão sempre ter um relator. O presidente dessa comissão é o vereador Dr. Ubiratã, e ele vai sempre nomear um relator. Isso também quer dizer que os projetos vão, muitas vezes, tramitar com menos velocidade, sim, na casa, mas com mais profundidade, né? Isso obriga
todos os vereadores a ter um domínio total, né, ter um conhecimento total, né, do projeto, né, que é importante, e ele vai ser debatido de forma bem ampla. Então acho que é uma evolução que a Câmara atingiu, que foi essa questão, e fico feliz também de participar dessa comissão. Certo. No Executivo, reforma administrativa, vem aí o concurso público anunciado para após o Carnaval, aí, nos próximos dias vai sair o edital, então, do concurso público, abrir as inscrições e tudo mais. O senhor é a favor do concurso público? Eu sou amplamente a favor, né? Eu, inclusive, eu tenho uma visão de que nós precisamos, dentro do serviço público, ampliar cada vez mais o número de servidores concursados efetivos, né? Foi um trabalho que o município fez, por exemplo, se tu pegar alguns anos atrás, há 8, 7 anos atrás, a maioria dos professores eram contratos emergencial. Hoje, se tu observar o noticiário nacional, municípios grandes do Centro-Oeste, por exemplo, Campo Grande, outras cidades que está saindo no noticiário, o Ministério Público está interferindo na cidade, porque tem muito contrato emergencial e pouco professor efetivo. O município de Gramado conseguiu atingir, nos últimos anos, essa excelência, né, onde a ampla maioria dos servidores são servidores concursados, que fizeram concurso público, disputaram uma vaga e estão trabalhando de forma digna na cidade. Não é que eu seja contra o CC, eu acho que o CC... Eu vou usar o mesmo discurso que eu tinha antes da campanha agora. Eu não sou contra o CC, eu sou a favor dos cargos de confiança. O cargo político é importante, né? O prefeito tem o direito de nomear, né? O governo tem o direito de nomear pessoas que ela acha qualificadas, que fazem parte do seu grupo político, muitas vezes, claro, com uma especificação técnica, porque eles vão ser o governo, né? Mas eu acho que nós ainda temos campo para diminuir o número de CCs, né? E dentro dessa reforma administrativa, eu acho muito importante que também se façam algumas readequações, inclusive de nomenclatura de cargos, né? As coisas mudam, né? Eu acho que nós temos que extinguir, o governo vai extinguir alguns cargos, e eu acho que tem que fazer isso para que, se o governo, o próximo governo queira criar mais cargos, que faça através de projeto de lei na Câmara, que isso seja amplamente discutido. Mas eu acho que nós temos que ter bom senso. Essa discussão do CC, não CC, ela ficou uma discussão desde lá do período da campanha, né? Quem muitas vezes criticou agora é criticado, mas ela ficou uma discussão de baixo nível, né? De muita crítica, de ofensa, e eu acho que nós temos que ter bom senso. O cargo de confiança é importante, mas a estrutura de um município tem que ser feita não por contrato emergencial, não por CC. A estrutura tem que ser feita ela por servidores efetivos, é os que vão estar aqui no governo A, B, C ou D. E sim ter aquela margem, né, aquele número, um número que inclusive ele é constitucional, de cargos de confiança, que vão ser os cargos de chefia, de coordenação, de direção, que são sim de livre nomeação do prefeito municipal. Também do Executivo, a Câmara de Vereadores aguarda aí a chegada do novo projeto do Vale Alimentação, que esteve na casa já no ano passado, foi retirado, agora deve voltar nos próximos dias também. Exatamente, né? O governo também trabalha nesse projeto, né? É um projeto polêmico que divide a cidade, tem pessoas que são amplamente favoráveis, tem um outro grupo que é radicalmente contra, né? Então o município, através da administração, está organizando um projeto Vale Alimentação que talvez, né, seja um meio termo do que teve no início do ano passado, né? A ideia é diminuir um pouco o valor, né? E nós não podemos manter um refeitório, o Vale Alimentação mais a bolsa, existe também ali uma cesta básica, existe o auxílio aqui. Nós precisamos criar, e é o que eu tenho defendido nos debates sobre Vale Alimentação, né? E é o que eu entendo que vai vir para casa. Nós temos que ter só um instrumento, que é o Vale Alimentação, e eu defendo que os outros sejam extintos, né? Isso vai diminuir muito o custo do município. Eu acho que nós não podemos manter refeitório, manter essas bolsas e ainda criar um vale, e o servidor escolher. Daí nós vamos criar um problema, nós não vamos conseguir diminuir muito custo. Então, é nisso que está se trabalhando, né? Um valor um pouco menor, mas um valor adequado, que o servidor possa usar de fato como um Vale Alimentação na sua alimentação. A grande vantagem do Vale Alimentação é que esse dinheiro fica na cidade, né? É um dinheiro que vai ser usado na economia da cidade. Por exemplo, as cestas básicas,
essas cestas básicas, elas são compradas de outro município, também é por licitação, né? Então tu consegue, o refeitório custa em média R$ 35 por refeição, o refeitório tem um custo muito grande, então tu precisa eliminar custos para criar um outro. Então vamos ver, vamos discutir aqui com a casa, né? O projeto vem para casa, quem decide é a Câmara de Vereadores. Vai ser um ano de muito trabalho, né? Isso Exatamente. é certo, né, vereador? Isso é bom. Muito bem. Né? Muita discussão, muito debate. Sempre lembrando, o mandato do vereador professor Daniel está à disposição, né? Podem me procurar no gabinete, meu número é o 991019526, podem me ligar, mandar o WhatsApp, e nós procuramos de toda forma, né? Da forma sempre correta, atender o nosso cidadão. Muito obrigado, um bom ano para ti também, meu amigo Daniel, um grande abraço.